Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 15. Livro de Marcos, capítulo de número 15. Glória a Deus. Tema bem conhecido. É nesse tema que eu gostaria que a igreja refletisse. Nós não iremos hoje meditar em muitas palavras, mas vamos focar nesse fato, que às vezes o que está faltando para muitos é entender apenas uma coisa. Todos encontraram Marcos 15? Amém. O verso de número 38 diz assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos em tua presença. Pedimos ao Senhor a direção do bom Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, esteja conosco. Convidamos o Senhor para estar aqui. Senhor, nos ensina, fala aos nossos corações. Senhor, traz a tua palavra de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos sair daqui, Senhor, com um destino, Senhor, traçado, com objetivo, Senhor, no coração, e para a glória do teu nome. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 15, verso 21 em diante, fala da crucificação. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. E isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos, se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião, que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém.
Irmãos, a base da nossa fé, a estrutura de um cristão é Jesus, aonde se opera tudo em Cristo. Só que às vezes a igreja esquece quem é Cristo. Às vezes a igreja esquece a quem está servindo. E nós devemos estar atentos, porque os dias passam, os anos passam, e se nós não estivermos firmados em Jesus, nós não conseguimos. Muitos param. Irmãos, no verso 30, está escrito assim: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. No verso 32, eles dizem: Jesus, desce da cruz. Se o Senhor descer da cruz e se salvar dessa crucificação, nós vamos crer que você é Deus, que você é o Filho do Todo-Poderoso. Todavia, o Senhor não vai fazer do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente espera. Só que na crucificação tem um fato que é tremendo. O que é mais fácil? Descer da cruz ou fazer vários defuntos levantar ao mesmo tempo? Quando nós lemos em Marcos e fala aqui quando acontece tudo, aí vai dizer no verso 39: e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Para a gente entender o que ele está dizendo aqui, nós vamos ler o mesmo texto no livro de Mateus. O livro de Mateus, capítulo 28, também narra a ressurreição. O verso de número 9 diz assim: todos encontraram? Amém. Capítulo 27, irmãos. A crucificação. Verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Estamos no verso 51. Quando nós estamos em Marcos 15, no verso 38, e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Falta algo aqui. Só que nós encontramos no livro de Mateus, no verso 51, um complemento, uma narrativa mais aprofundada. Após o véu se rasgar em dois de alto a baixo, a terra treme, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aleluia! Alguém já te disse que a morte de Jesus que te deu vida? Sabe, irmãos, o centurião estava observando e havia uma dúvida: será que ele é ou não é? É uma dúvida que ecoa nos dias atuais. Você vem para a presença de Deus, alguém diz: será que mudou ou não mudou? Será que está ou não está na igreja? Agora, aquele homem olhando, ouviu um sinal que todos temeram.
Quando 3 horas da tarde, ele entrega o Espírito, o véu se rasga de alto a baixo. Entenda que havia trevas em cima, a terra treme, as pedras racham, os mortos levantam. Detalhe: todos os mortos? Só os? Eles estavam lá para testemunhar. Irmãos, será que eles tinham morrido tudo naquele dia? Para ser considerado morto para os judeus, tem que passar 4 dias. Aí considera-se morto. Eram para estar todos já entrando num estado horrível. Agora eles levantam perfeitos e vêm. Irmãos, olha para esse texto e analisa a tua vida. O que eu devo analisar, pastor? Quando o véu se rasga, atrás do véu ficava a arca. Só sacerdócio podia entrar lá, uma vez por ano. O véu é a abertura, é a passagem que nós temos agora para se achegar a Deus através de Cristo. Imediatamente, a morte perde sua força, seus direitos. Então começa a vida para aqueles que estão em Cristo. Esses santos, será que não eram pessoas que ouviram Jesus e se converteram? Na caminhada terrena de Jesus, eles não estavam lá ouvindo. Talvez tiveram a oportunidade de servir ao Senhor naquele tempo. E em sua morte, no dia da sua morte, eles são ressuscitados. Imagina aquele povo entrando agora na cidade. A Bíblia diz que o centurião vê. E ele diz: verdadeiramente crucificamos o Filho de Deus. Um fato extraordinário. Muitos falam da ressurreição de Cristo como se fosse algo assim, tremendo. Irmãos, quantos Jesus ressuscitou? As pessoas só falam da ressurreição, mas esquece que Ele é eterno. Muitas das vezes só falam: olha, Jesus ressuscitou dos mortos. Talita, Ele ressuscitou. Muitos irmãos naquele dia foi ressurreto ali. Não se trata só da ressurreição, mas se trata agora da oportunidade que nós temos de ter intimidade com Ele, de poder entrar na presença dEle. Você não precisa ser um sacerdote para você acessar Cristo hoje. Não existe mais o véu que separa a gente dele. Ele é o mediador, a palavra diz, entre Deus e os homens. É Jesus que está mediando agora. Só que quão difícil é para muitos entender que esse Cristo está vivo. É difícil entender que tem alguém vivo e não está nesse corpo igual nós. A ressurreição aconteceu por várias vezes. Agora, Ele não morre mais. Muitos estão tratando
Jesus como um espírito. A pessoa de Cristo é real. A pessoa de Cristo é presente. Aleluia, Jesus. Irmãos, há uma mentalidade que precisa ser mudada. Muitos falam de Jesus de uma maneira como se ele não viesse. É como louvar ao Senhor e dizer amigo, mas nunca convida para ir na casa. Irmãos, há um acesso direto ao Senhor. A pergunta que eu faço hoje: estão usando? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando você vê o texto, Maria e as mulheres daquela época, na crucificação, elas estavam lá. Elas estavam atentas ao que estava acontecendo. Irmãos, tem algo nesse texto que chama atenção, que trata da intimidade daqueles que estão em Cristo. Os que se santificam, esses foram ressuscitados. Na morte dele, quem serviu ele teve a oportunidade de ter vida. Não é diferente hoje. No sacrifício dele, porque ele está vivo. Houve um sacrifício ali, mas ele está vivo. Eu não tenho que lembrar a morte, eu tenho que lembrar do sacrifício. Ele está além da morte. Quando acontece que ele agora, como diz todos, morreu, o inferno perdeu, a morte perdeu, Glória. os sepulcros são abertos. Mas quantos ele trouxe da morte para a vida antes da cruz? Se o ápice é a cruz, quantos antes da cruz já foi? Irmãos, entendam uma coisa: ele sempre foi, sempre será Deus. A cruz é uma passagem, é a maior demonstração de amor que existe. Glória a Jesus. A cruz é o lugar onde pagou as nossas dívidas. Ele nunca deixou de ser Deus, ele não precisava passar pela cruz, mas a cruz era necessária para pagar a nossa dívida, o que eu e você deve. A cruz foi necessária para quebrar o nosso elo com o mundo, para tirar o jugo de Satanás da nossa vida. Glória a Deus. A cruz foi necessária porque o sangue que verteu naquela cruz é puro. Isso foi antes da fundação. Irmãos, entendam uma coisa: se olharmos para Jesus como alguém que a gente conta uma história, você não vive o poder, você não vive as coisas espirituais que o Senhor declara na palavra. Mas se você olhar para Jesus como uma pessoa que está diante de você, que fala com você, você esperar Ele na sua casa, na sua mesa, você entrar no seu carro e esperar que Ele entre com você, aí você está esperando alguém vivo. Cristo tem que estar vivo dentro da gente. É como você ir embora para sua casa, saber que o pai, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos estão lá. Você sabe que é um breve momento, mas você sabe que estão lá. Devemos esperar Jesus da mesma maneira, com a certeza, a convicção que vamos chegar em casa e tem alguém esperando a gente. Aleluia. Ei, às vezes está passando muito despercebido na nossa vida. Quantas vezes se senta no meio do dia para conversar com o Senhor? Quantas vezes, irmãos, a gente para e muitos falam assim: lê a Bíblia, ler é muito bom,
é necessário ler, é necessário conhecimento. Mas quantas vezes a gente sentou e disse: Senhor, eu preciso conversar com o Senhor. Lembra de muitas pessoas, mas esquece de Jesus. Quantas vezes, irmãos? Agora imagine essas pessoas que estavam mortas, que vêm como testemunha de Cristo. O que eles foram anunciar? Será que alguém deu crédito para o que eles falaram? Porque estavam mortos. Levantou para dizer quem é Jesus. Irmãos, você já notou que quanto mais triste é a história da vida da pessoa, quando ela se converte a Cristo, se torna um testemunho tremendo e todo mundo quer ouvir? Há pessoas que são convidadas apenas para contar o testemunho de vida, o que Jesus fez, a obra da transformação, a regeneração, trouxe da morte para a vida, ensinou a gente como que a gente tem que ser. Existe uma complicação do Evangelho. O Evangelho, ele é para ser vivido. É para a gente buscar intimidade com o Senhor e ter encontro com o Senhor. É para a gente aprender a amar Jesus. É para a gente, através de Cristo, aprender a amar os outros. Muitas vezes, irmãos, muitos têm olhado para a igreja, mas não têm olhado para Cristo. Nós precisamos ter uma mente diferente. A vida de Cristo foi totalmente voltada para fazer a vontade do Pai. Ei, você sabia que muitos espíritas têm mais intimidade com espíritos do que muito crente com Jesus? Aí as pessoas dizem assim: não é. Ele anda com o guia do lado, conversa com o guia, entra no mercado com o guia, vai no banheiro com o guia, pede orientação para o guia. O crente não. O único que morreu por nós foi Jesus. Aleluia, Jesus. Houve uma época que os crentes eram doidos. Ah lá, tá falando sozinho. Não, ele andava: Jesus, mas por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Aí olhava e falava lá: mais um, ó. Andando, falando. Só que na mente daquele crente, Jesus estava do lado dele. Glória a Deus. A presença estava com ele. E ele tinha certeza, ele não importava com o que as pessoas iriam dizer. O sacrifício, a cruz, irmãos, é algo tremendo. É a oportunidade que nos foi dada de estar sempre com Ele. E o que nós fazemos com essa oportunidade? Por que você vem para o culto? Por que você vem para o culto? Irmãos, venho para a igreja porque sou obrigado. Pode vir para a igreja, mas não vai para o céu. Venho para a igreja porque eu tenho que marcar ponto. Marque o ponto, mas cuidado, pode perder o nome escrito no livro da vida. Igreja não é shopping. Igreja não é supermercado. Igreja é lugar onde a gente vem com o coração voltado, não para pedir, para agradecer. Igreja é lugar de pessoa grata. Igreja é lugar onde a gente se encontra para ouvir testemunho. Quanto testemunho tu tem dado? Quantas coisas bonitas você tem para falar de Jesus? Glória a Jesus. Quando andamos com Jesus, não contamos derrota. Não tem um texto que ele chamou a gente para ser derrotado. Eu estive pregando ontem numa igreja. Um certo homem tomou a oportunidade ali
E ele disse assim: eu profetizo as portas fechadas na vida de vocês. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito não. Quem quer a porta fechada? Irmãos, Deus, preste atenção numa coisa. Ele vê a gente andar, passar por situações. E no meio das situações difíceis, muitos podem atribuir a Deus. Tem a permissão de Deus. Nós vemos isso na passagem do filho pródigo. Pode ir. Concupiscência dos olhos e da carne, nossa vontade. Pode ir. Porque quando a gente vê uma situação, Deus ele conhece o desejo do nosso coração. Nós vemos homens que passaram grande dificuldade. Elias, profeta. Sim ou não? Sim. Elias fugiu de Jezebel. Com medo do quê? Como que um homem tem medo ouvindo a voz de Deus? Como que um homem foge sabendo que Deus é com ele? Alguém viu Samuel fugir de alguma guerra? Alguém viu escrito na Bíblia que Samuel se estremeceu por alguma coisa? Alguém viu que Samuel se perdeu no caminho? Se eu tenho exemplo de força, eu vou para o exemplo de força. Se eu tenho exemplo de pessoas que venceu, eu vou para quem venceu. Se eu tenho duas narrativas, o apóstolo e Jesus, eu fico na de Jesus. Se eu tenho dois amigos, um que me leva para o mau caminho, para o bom caminho, um amigo eu perdi, fico com o outro. Na cruz tinha dois, um foi e o outro ficou. A vida ela é feita de escolha. Nós escolhemos. A vida, ela tem consequências. Elas virão. Na intimidade com o Senhor, nós aprendemos que tudo é possível. Nós podemos fazer tudo. Alguém olha e diz: a minha carne é fraca. Alguém olha e diz assim: a tentação foi grande demais. Mas quando o desejo vem no coração, ninguém luta contra. Quando o cansaço bate, ninguém pede força. Se deixa levar. Se deixa acomodar. Irmãos, é muito simples nós reclamarmos para Deus. Existem coisas que nós podemos pedir ao Senhor. Pai, meu filho está morrendo. Eu não queria isso, meu coração não desejou isso. Eu não pedi isso. E está fora do meu alcance. Está fora da mão dos médicos. Ninguém pode fazer nada, só o Senhor. Isso nós pedimos. O Senhor pode. Um espírito vem. Senhor, está fora do meu alcance. Só o Senhor pode tirar. Só o Senhor pode operar. Está fora do meu alcance, mas o Senhor pode. Agora, coisas que eu e você pode fazer, a gente pede para Deus. Senhor, eu não posso ver uma caneta. Irmãos, você sabe o que está acontecendo? Está faltando força na vida dos crentes para olhar para baixo e faltando força para fechar os olhos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem muita gente que quer Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, mas não paga nenhum preço. Eu estou falando que quem te libertou, ele pagou pelos teus pecados. Ele pagou tua dívida. Ele não devia nada. E não foi para escutar eu e você ficar olhando, ficar desejando, se fazendo de fraco, se mutilando.
e dizer: Senhor, eu não consigo. A Bíblia diz: tudo posso naquele. Se você pode tudo, se Ele te fortalece, por que se faz de fraco? Nós devemos entender algumas coisas, irmão. Cristo já venceu. Nós devemos escolher vencer ou ser derrotado. É uma escolha que nós devemos ter dentro da gente. Quando eu vim por evangelho, quando eu fui convertido pelo Senhor, eu estava na porta da minha casa e eu estava saindo para praticar o suicídio, porque eu não aguentava mais. Só que eu fiz uma escolha naquele dia. E eu não falei: Senhor, eu quero ser crente meia boca. Eu falei: Senhor, hoje verdadeiramente entrego minha vida para o Senhor. E eu te peço duas coisas que eu não tenho na minha vida. A primeira é paz, me dá paz. Eu não sei o que é isso. A segunda coisa que eu te peço, Senhor, me dá força para suportar o que eu vou passar na igreja. E eu quero ver o que acontece, o que está escrito, eu quero ver diante dos meus olhos acontecer. Aleluia. As duas coisas que eu pedi para Deus, eu recebi. Tem muita gente que espera a situação melhorar para depois vir para a igreja. Vai melhorar como? Você sabe o que é anestesia? Alguém sabe me explicar o que é uma anestesia? O que é um anestésico? Ele serve para quê? Que deixa o corpo... Anestesia cura? Mas você não sente dor. Tem muita gente buscando anestesia, mas não quer ser curado. Tem muita gente que quer o melhor anestésico, mas não quer a cura para a enfermidade. A cura, a libertação, ela começa dentro da nossa mente. Através da consciência, que é gerado em nós um novo pensamento. Eu tenho consciência de que quando eu entro numa batalha espiritual, quando eu entro numa situação, eu privo a minha mente de algumas coisas. A primeira delas é o medo. Eu privo a minha mente do medo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Jesus, esteja comigo. Aleluia, Jesus. A segunda coisa que nós devemos estar atento. Você quer ser curado? Todo mundo que passa a tomar um medicamento para curar alguma coisa no corpo, ele precisa ter hora e fazer tudo como está prescrito na receita. Quer uma cura? Quer uma libertação? Está aqui, ó. É a Bíblia. Você sabe o que acontece? Todos que quiserem podem ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Mas nem todos, presta atenção, nem todos olham para Jesus. Alguns só dizem: Ele é Deus. Eu não posso descrever Ele como um amigo, como um primo, como um irmão. Ele excede tudo isso. Irmãos, você sabe o que é conversar com Ele à tarde e chorar porque você tem certeza que Ele está do teu lado e está te ouvindo? Eu estou falando disso. Antes de vir para a igreja, muitos crentes não sentavam para conversar comigo. Eu tinha caminhão e eu saía de madrugada com o caminhão e eu falava: Senhor, eu quero falar contigo.
Irmãos, é real, eu sentia o banco do caminhão é único. Eu sentia que o outro lado afundava. E eu ia conversando. Fala, já que o senhor chegou, tem gente lá fora que não está na igreja que conhece mais Jesus do que muito crente dentro da igreja que toma ceia. Pastor, você não pode dizer isso. Não, eu era um deles. Antes de vir para a igreja, irmãos, demônio não tocava em mim. Ah, mas porque eu sempre tive temor a Deus. Eu nunca brinquei com as coisas de Deus. Eu nunca zombei de crente. Eu nunca brinquei com igreja. Eu sempre tive reverência, respeito. Agora imagina crente brincando. Agora imagina os de dentro da igreja com brincadeira. A cruz é real. Já foi pago o preço. Tem muita gente numa mentalidade, já foi pago. Já está pago. Cuidado para não se endividar de novo. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Vocês já repararam aí fora que quase não se tem mais batismo com o Espírito Santo? Mas você vai num terreiro e veja se não tem gente sendo batizado lá dentro, recebendo a entidade lá dentro. Sabe por que o evangelho está light demais? Está muito fácil. Irmãos, preste atenção. Já foi pago. Agora tem um detalhe que ninguém se apega. Nós somos livres. E sabe qual é o problema da liberdade? É que às vezes você se perde. Porque quando a pessoa é livre, ela começa a dizer, vou para onde eu quero, faço o que eu quero. Não foi para esse motivo a liberdade. Sabe quando as pessoas lembram de Jesus? Quando ninguém mais pode dar jeito. Sabe quando as pessoas lembram de Jesus? Quando a morte bateu na porta e disse, hoje é dia dessa casa. Com Moisés, foi mandado passar sangue no umbral da porta. Que sangue? Que sangue? Cristo já foi sacrificado bem antes. É o sangue do Cordeiro que está sobre a vida de muitos, que protege. Irmãos, na igreja que eu estava ontem, eu olhei para uma moça. Falei, moça, tem um espírito de acidente te seguindo. Eu estou vendo ele ali fora. E ele quer fazer você bater o carro e prejudicar toda a tua família. Ela levantou da cadeira e veio chorando quando chamou. Muito provavelmente não é uma pessoa cristã. Mas por que esse cuidado com aquela alma? Porque também ela é uma pessoa como nós, que recebeu do Senhor. Sabe o que ela foi embora dizendo? Eu falei para minha família inteira que eu via a macumba, mas ninguém acreditou em mim. Eu falei que tinha algo errado na minha casa faz uma semana, ninguém acreditou em mim. Ela ficou apressada para ir embora, com certeza para chegar lá e falar, olha, eu fui na igreja e Jesus falou comigo.
Você sabe, é para os crentes carregar testemunho. É para os crentes que saiu da sepultura começar a dizer: quem me trouxe aqui, quem me colocou aqui, quem me deu vida para falar, quem me deu autoridade para fazer. Mas o que os crentes hoje estão fazendo? Irmão, você ouve testemunho, pessoas falar de testemunho que aconteceu há 30 anos atrás. Cadê os fatos verídicos que estão acontecendo todos os dias? Todo dia alguém entra na UTI, no presídio. Todo dia. Você vai no cemitério, está sendo velado alguém. Você vê os crentes passando, você não sabe mais quem é e quem não é. Irmãos, o que você quer para a sua vida? Não adianta a gente ter uma igreja com 1000 membros dentro da igreja, tudo frio. 1000 pessoas que parece que está no velório, se lamentando por perda. Quem está em Cristo não reclama, agradece. O dia pode não ter sido bom, mas a semana pode ser maravilhosa. Deve-se entender algo, irmão, que a vida de quem está em Cristo é um grande aprendizado. Crentes que não aguentam a correção, não aguentam uma palavra, tem medo da verdade. O que você quer dizer com isso, pastor? Se esconde na mentira, porque tem medo da verdade. Enganam a si mesmo, mas não pode enganar Deus. Aleluia, glória a Deus. O compromisso é com as próprias coisas, mas não é com Deus. Aonde está teu compromisso? Eu tenho visto muitas coisas no decorrer dos anos. Tem irmãos aqui, quantas vezes eu deixei irmãos para trás, e eu dizia para os irmãos: 8 horas eu saio, 8 em ponto, eu ligava o carro e falava: não chegou. Às vezes ficava triste porque não ia, mas falava: eu não posso esperar ele aqui, senão quem perde sou eu, então eu estou indo. Aonde está o nosso compromisso? Reclamamos porque não temos, Deus dá, reclamamos. Por quê? Eu já vi tanta gente dizer assim: o dia que eu tiver um carro, as coisas vão melhorar, vai ficar bom, Deus dá o carro. Irmãos, eu não peço para Deus nem tirar e nem quebrar. Eu peço para Deus converter de novo, porque ainda não está convertido. Quer ser cheio do quê? Quer ser cheio de quem? O reino que eu prego é para pessoas com compromisso. O Deus de quem eu falo é um Deus que, quando você tem compromisso com a palavra, Ele olha para ti, vê a palavra dentro de você. Ele tem compromisso com a palavra, mas a palavra tem que estar dentro. Irmãos, é muito simples. Alguém morreu para a gente poder estar aqui. Fala para mim alguém que se sacrificou por você. Você quer que eu te diga? Aquela mulher que sacrificou a vida, que é tua mãe, você abandonou. Teu pai deixou para trás para fazer tua própria vontade. Mas alguém pagou um alto preço para a gente ser livre. Só que é o seguinte:
Você pode dizer para mim, não, pastor, mas está lá. Casei, deixa pai e mãe. Maravilha. Deixar não é abandonar. Porque está lá também, honrar. Honrar pai e mãe. Você sabe o que é honrar? Não importa a distância. É que tem gente que não tem no coração. Você sabe quantas pessoas envergonham Jesus? Você sabe por que eu nunca corri de uma batalha espiritual? Eu posso passar vergonha, o nome dele não. O crente quando foge, ele serve a quem? Porque os que eu vi na Bíblia que serviram foram até morrer. Aleluia. Irmãos, se não for até morrer, até o ponto que o milagre acontece. Aleluia, Jesus. Você faz ideia do privilégio que nós temos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Você sabe o privilégio que nós temos de poder falar de Jesus? Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Eu te pergunto hoje, qual é o compromisso que você tem com Ele? Tem muita gente que a prioridade não é Cristo. Não é legal ouvir isso, mas isso te faz crescer. A tua prioridade não é Jesus não, meu filho. Mas precisa ser. Para você crescer, a prioridade tem que ser Jesus. Quando a prioridade é Jesus, tudo vai correr bem na tua vida. Quando a prioridade for Ele, o sacrifício não é em vão na tua vida. Aleluia. Mas quando olhamos para Ele e negamos Ele, esse sacrifício na nossa vida foi em vão. Irmãos, nós devemos olhar para nós mesmos. Você sabia que o Espírito Santo chora? Você sabia que o Espírito Santo de Deus, ele entristece? Ele fica triste porque você vira as costas. Ele fica triste quando era para você falar com ele, você falou com outros. Ele fica triste quando ele te espera e está tudo certo, mas o convite do passeio tira você do roteiro. Quantas vezes, irmãos? Imagina você caminhando para a tua morte, sabendo que a cruz está te esperando. Imagina você andando, apanhando e alguém dizendo, é só você desistir que está tudo certo, você sai daí. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Quantas vezes você foi menino, falou eu vou fazer e não fez? Só tem um detalhe, você acha que Deus não está vendo, né? Sabe qual é o problema de quem promete para a pessoa errada? Plantar é escolha, colher é consequência. Muitos diziam para mim assim, do jeito que você fala, ninguém fica na igreja. Eu não me importo. Eu não vejo a Bíblia falar a igreja, eu vejo a Bíblia falar de um povo. Queremos fazer parte desse povo. Queremos fazer parte de um povo que é capacitado por Deus
Esse povo não tem gigante, esse povo não tem muralha, este povo não tem demônio, este povo não tem mar, este povo não tem vento, este povo não tem noite, este povo não tem frio. Todas as coisas que a Bíblia declara que Deus jogou por terra para este povo passar. A vida está passando e é como um piscar de olhos. O tempo está escapando pelas nossas mãos e está passando despercebido. Há uma preocupação muito grande com a casa, com o carro, e há uma preocupação muito pequena com o reino. Como que almas vão se converter? Se o Espírito Santo de Deus, ele espera você, mas você muitas vezes tem dito não, Senhor. Jesus te convidando para a caminhada, dizendo vamos, e você não, porque eu preciso dormir. Jesus dizendo tem coisas maiores, mas você se contenta com pouco. Uma experiência com Deus vale mais do que qualquer coisa terrena. Sabe o que é ver as coisas celestiais? Tem mais pessoas aqui que sabem, que já viram. É tremendo. Ei, o sacrifício já aconteceu. Irmãos, já aconteceu. Pastor, vai ter outro? Não, ele já aconteceu. O que você quer dizer com isso? A chance é agora. Não vamos ter outra. Se morrer hoje desconcertado, para onde você vai não me importa, eu estou dizendo a verdade. O que me importa é para onde eu vou. Eu quero que você vá, mas se você quiser ir para outro caminho, a escolha é tua. Pastor, o que é isso? Eu vou dar conta do que eu falo, do que eu faço. O meu papel é dizer a verdade. Não é tapar o sol com a peneira, não. Pastor, mas desse jeito as pessoas não vão gostar. Filho pequeno só tem dois, uma já cresceu. E eles quando choram, pegam e põem no colo. Sabe o que Moisés disse? Senhor, não gerei para carregar no colo. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés quer que eu mate tudo. Vou matar todo mundo, Moisés. Não, Senhor, não faz isso não, faz isso não. Irmãos, olha para fora. Você já viu pessoas dizer assim, ai, Deus não existe? Quem já ouviu isso? Aí fala, se Deus existe, por que isso? Por que aquilo? Se Deus não existe, está preocupado com isso por quê? Deus não existe. Está preocupado com o quê? Só que ninguém diz que o diabo não existe, né? Deus falam que não existe, mas o diabo ninguém fala, ele não existe. Você não vê ninguém falando isso, né? Porque Jesus trata da salvação. O diabo, ele só realiza desejos carnais. Porque ele não pode dar salvação. O único que pode é Jesus. Aí está a diferença, né? Porque quando é para massagear ego, quando é para a gente receber presente, quando é para a gente fazer o desejo da carne, aí tudo pode, está tudo certo. Mas quando vem alguém e diz, não, para receber a vida eterna tem que mudar, tem que ser diferente, tem que perdoar. Aí a gente diz assim, não. Irmãos, já aconteceu o sacrifício. Tem gente aqui com mais de 40, mais de 50, mas um dia teve 5, 8, 10, 12, 15 anos.
e está vendo que a vida está passando. Aleluia. Eu tive a oportunidade de enterrar um membro dessa igreja. Glória a Deus. E quem estava lá viu, foi um enterro lindo. Pastor, você fala com alegria, irmãos, eu tenho a certeza da salvação daquela alma. Aleluia. Eu tenho certeza que ela está num lugar, irmão, onde muita gente quer ir. Porque eu pude colocar uma flor naquele dia e dizer: Jesus, essa alma eu entrego na tua mão, Senhor. Glória a Deus. É. Presta atenção. Nós não desistimos daquela alma. Agora, eu e você que está de pé, que tem saúde, que está caminhando, até quando vai ficar em dois pensamentos? Até quando vai ficar guardando coisas no coração que não vai te deixar crescer? Já aconteceu. Esse sacrifício já foi. Agora, o que nós vamos fazer? Que escolha vamos tomar? O que nós vamos começar a semear? Já se imaginou, velho? Um dia eu vi um senhorzinho passando com uma bolsinha de lado, assim, eu fiquei olhando, eu parei o carro. Aí ficou olhando para aquele velho, coisa mais linda, passando, tudo enrugado, irmão, coisa mais linda, irmão. Aí eu me imaginei velho entrando na igreja. Eu falei: Jesus, vai chegar um tempo que talvez eu não consiga nem caminhar, mas eu quero ir para a igreja. Se o Senhor me permite ficar velho, eu quero ir para a igreja. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Vou contar. O que eu fiquei pensando na minha mente humana? Senhor, provavelmente quando alguém for orar, Senhor, lá do fundo, talvez com a voz baixa, eu venha dizer algo, Senhor, quando cair o Espírito, eu ver que nenhum daqueles jovens vai arrancar. Eu vou levantar a mão trêmula lá no fundo e falar: em nome de Jesus, que eu servi a vida inteira. Sai. Não é a idade. A questão é fiel? Tem gente que acha que ser fiel é estar todo dia no culto. Irmãos, você está o dia inteiro com Jesus? Alguém diz assim: não é possível. Eu digo: é possível sim. Aleluia. Ei, já parou alguma vez no dia, não levanta a mão e nem sorri, e ouviu uma música mundana? Parou, pegou o celular, viu algo que não podia estar vendo, que não convém aos olhos daquele que serve a Deus? Mas parou, deu uma olhadinha. Tem gente aqui vendo pornografia. Eu vou falar o que Deus está me mostrando. Tem gente que pega o celular e fica vendo pornografia e acha que Deus não está vendo. Acha que Deus está se agradando. E depois vem com hipocrisia. Abre os olhos, o sacrifício já aconteceu. Nós só colhemos o que a gente planta. Só colhemos o que plantamos, irmão. Se não abrirmos os olhos, se não ficarmos atentos, ficamos para trás. Mas o Senhor não sabe, o mesmo desejo que um tem, eu também tenho. Então tem o mesmo autocontrole que eu tenho. Aprenda a dizer não para você mesmo. Acha que Deus não está vendo? Irmãos, vamos ficar atentos. Aleluia. Sabe? Um vendedor sentou comigo um dia na loja, que eu e minha esposa nós tínhamos. E ele veio, quando ele entrou, eu olhei para aquele homem e disse assim, falei: ei, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Ele olhou para mim com um gesto meio arrogante, e ele disse: pode falar. Falei: rapaz, é bom você parar, se arrepende do teu pecado,
Ele olhou para mim e diz assim: se arrepende do teu pecado. Então fala qual que é meu pecado, se é Deus que te mostra. Eu virei e dei a volta no balcão. Falei: Jesus. Quando eu dei a volta, eu comecei a falar da palavra. Falei: havia um certo homem, e ele estava num exército, e esse exército só vencia a guerra. Mas esse homem desobedeceu uma ordem. E quando ele desobedece uma ordem, ele esconde algumas coisas. A taça, os panos. Só que aquele exército começa a perder a guerra. Porque havia alguém lá no meio que estava fazendo coisa errada, que não podia fazer. Aí sentei do lado dele e falei: é a mesma coisa do homem que serve a Deus na igreja, dentro de casa, com mulher ainda, fica se masturbando. Ele baixou a cabeça na hora. Eu falei: é você. Ele olhou para mim e disse assim: eu vinha no caminho falando, Deus, ele é um falastrão. E não é a primeira vez que alguém fala isso de mim. Ele é um falastrão, ele fala demais. Senhor, hoje eu entrego meu cargo na igreja, largo da minha esposa, vou parar de trabalhar, eu não quero saber de mais nada. E eu quero chegar lá e ver se ele vai falar alguma coisa para mim. Sabe o que o Senhor disse para ele? Você não tem proteção, filho. No pecado você não tem proteção. Você só tem proteção na santidade. Você só tem proteção quando está na presença. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, daquele que o serve, não daquele que faz do jeito que quer. Glória a Deus. Ele olhou para mim e falou assim: mas eu não consigo. Eu falei: consegue sim. Dá para ser diferente. Líder de jovens de uma igreja enorme. Agora ensina o que para os jovens? Não faz o que eu estou fazendo, não. Irmãos, sabe como terminou? Ora por mim. Passou um tempo, voltou, se tornou segundo pastor na igreja, casamento restaurado, vida mudada. Por quê? Começa a jejuar e pedir força para você dizer não para esse pecado. Ele mudou. Irmãos, eu já vi muitas coisas na caminhada. Vou contar um outro testemunho para os irmãos. Está aqui minha esposa. Preste atenção. Nós tínhamos uma funcionária na loja. E essa funcionária, certo dia, ela trabalhava no banho tosa. E passa-se os meses ela trabalhando. Um dia à noite, o Senhor toma minha boca e diz para minha esposa: mulher, e fala o nome da funcionária. Essa mulher, ela vai embora para a casa dela e se masturba pensando no meu vaso, mulher. Mas não sabe ela que eu habito aqui. Amanhã, mulher, te mostrarei. E quando eu disser para ela, tu vai abraçar ela e tu vai consolar ela. O Senhor estava dizendo isso para uma mulher que gostava de pegar outra para o cabelo, que era briguenta. Aí vai eu no outro dia, quando a mulher chega, senta num pet box, começa a falar em mistério, o Senhor toma minha boca e fala: mulher, não és tu que vai para tua casa depois do trabalho, entra no teu banheiro, se tranca e se masturba pensando no meu vaso? Não sabes tu que eu habito no vaso, mulher? Detalhe, é crente, viu? Ela tremia de cima embaixo, de baixo em cima. Minha esposa numa etiquetadora lá quietinha, embalava e etiquetava, embalava. Não olhou nem para o lado, falou: tem misericórdia dela, Jesus. Disse para ela: não é assim, mulher? Ela disse: é, casada. Ah, mas não é nada não, pastor. Não.
Não é nada não? Ah, deixa eu lembrar um texto bíblico. Um homem entrega a mulher dele. O rei pega aquela mulher porque é bonita demais. Como chama esse homem? Como? Então está escrito, vocês leram também. Quando o rei vai tocar na mulher, quem que intercede no meio? O que o Senhor diz para ele? Hã? Não? Ni quem? Na mulher do meu servo. Não toca. Falou o quê? Ela é casada? Quer perder tudo? Mexe onde não deve. A mesma coisa, sabe o que Deus estava dizendo naquele dia, mostrando para minha esposa? Deixa que eu cuido. Sabe quando terminou? A minha esposa chegou, achei lindo. Ela chegou na mulher e falou assim: vai ficar tudo bem. Deu um tapinha nas costas. Olha para ela rindo lá atrás, ó. Não sentiu ciúme, não ficou brava, porque a primeira chacoalhada foi nela de noite. É assim que você vai fazer. Irmãos, presta atenção. Se nós não firmarmos o nosso pensamento, se nós não tomarmos uma posição diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, vamos passar um longo tempo da nossa vida sem fazer nada. Jesus diz: em verdade, grande é a seara, mas pouco. Jesus estava dizendo: essas almas não têm pastor, estão perdidas, estão desgarradas. Cadê os homens que vai vir e vai falar a verdade? Cadê os homens que vai vir e vai anunciar o reino? Ele entregou a vida dele para nos dar autoridade. Nós não devemos nada para o diabo. Não tem nada que nos prenda com Satanás. Nós somos livres. E se escolhermos na nossa liberdade ser fiel a Cristo, aí vai ser diferente. Glória a Deus. Guarda isso hoje. Já está feito o sacrifício. Mas você vai fazer o que com essa liberdade? Eu escolho ser um escravo. Eu escolho servir a Cristo. Isso é escolha. Nós não podemos servir ao Senhor por obrigação. Eu sou... Não, ninguém é obrigado, irmão. Nós devemos escolher o que nós queremos. Eu escolho servir ao Senhor. Saia daqui hoje pensando qual é a tua escolha. Essa escolha tem que partir de dentro de você. Quando você se posicionar e dizer: a partir de hoje a minha escolha é essa, não tem quem te derruba. Paulo diz: só cuide quem está de pé para que não... É só isso. Se eu tenho que cuidar só para mim não cair, quer dizer o que é isso? Eu dizer não para mim mesmo. Mas e quando o inferno, seus adeptos vir, eu vou gritar: Jesus, há poder no teu nome para parar essa legião. Quando você dormir, descansar, entregar o teu sono ao Senhor, os anjos estarão em volta, dizendo: nessa casa tu não entra. Você tem carta de euforia, você é livre. Livre. Então não engane a si mesmo. Use a liberdade em prol dos outros que estão lá fora. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus.